Bom dia, meus irmãos, graça e paz na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para nós tratarmos dos nossos estudos da Escola Dominical, dando sequência aí no livro de Coríntios, que nós estamos estudando, né? Nós fomos aí a semana passada, nós fomos capítulo 1 até versículo de número 15, né? Tratamos de 10 a 15. Hoje a gente vai ver se a gente consegue terminar o primeiro capítulo, né? Semana passada nós vimos que Paulo estava falando a respeito aí das divisões que havia dentro da igreja em relação à sua liderança. Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros e assim por diante, né, de Pedro. E mostramos um pouco o porquê dessa divisão. Fiz até um comentário onde às vezes as pessoas procuram saber quem é que está pregando na igreja para ver se vai ou deixa de ir, porque eu sou do pastor tal, eu sou do pastor fulano, eu sou do pastor Beltrano, ou seja, um livro bem atemporal, como toda a Bíblia, né? E que muitas vezes nos coloca numa situação muito parecida com a igreja de Coríntios, né? Então eu gostaria de colocar para vocês hoje, a partir do versículo de número 17, né? Porque depois no 15 e no 16 Paulo vai fazer uma pergunta retórica novamente, né? A respeito, na realidade a pergunta vai dizer que ele mesmo não havia batizado ninguém, né, para que ninguém, afirmando aí para que ninguém fosse batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas, além desses não sei se batizei algum outro. Paulo não menosprezando aqui o batismo, porém ele quer fazer essa ênfase para mostrar que a ênfase maior do evangelho é a união em Cristo Jesus, e não simplesmente fazer esse partidarismo por quem é que está batizando, quem é que está pregando, quem é que está dando aula. Essa é a ideia aqui mais ou menos a respeito disso, do que nós vimos a semana passada. Mas vamos orar antes da gente começar, a partir do verso 17. Amado Deus, nós queremos lhe agradecer, ó Pai, por esse momento de escola dominical, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido em nossa vida, especialmente pela forma como o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus, nós fazemos os nossos estudos, mesmo que à distância. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada irmão que está aí assistindo essa aula. Muito obrigado porque nós temos aprendido na Tua Palavra, mas que nós possamos não somente aprender, ó Pai, mas também colocar em prática aquilo que o Senhor nos coloca, Pai, como exemplo de vida, como regra de fé e prática, ó Deus. Permita, Senhor, que esses estudos mudem as nossas cabeças em relação a alguns pensamentos, né, e que nós possamos realmente entender o que a sua palavra está querendo nos dizer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Então nós vamos ler a partir do verso de número 17. Talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente da sua, porque eu estou com uma Bíblia de estudo apologética hoje, que diz assim: porque Cristo enviou, versículo 17, tá? Do capítulo 1. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar crentes pela loucura da pregação. Porque judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura do evangelho é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa salvação, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus lhe escolheu coisas vis deste mundo, e as desprezáveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção,
para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Paulo vai continuar exortando esses irmãos lá da igreja de Coríntios, né, mostrando aqui a respeito, agora a partir do versículo de número 17, a respeito da sabedoria de Deus, né, e a sabedoria do mundo, fazendo essa comparação, como se houvesse jeito de fazer uma comparação, mas porque aquele povo que tinha essa certa arrogância, né, e essa divisão dentro da igreja, eles entendessem que a sabedoria do mundo não é nem um pouco equiparada à sabedoria de Deus, né? Então Paulo, como eu disse lá, a primeira coisa que ele trata aí dos versos 10 ao verso 15 que nós vimos na semana passada, ele fala a respeito desses partidos políticos que existem dentro da igreja, né, essas divisões que existem dentro da igreja. E agora Paulo, em segundo lugar, ele vai falar a respeito de que ele faz uma outra pergunta retórica aqui, né? No versículo de número 13 a verso 17, né? Ele diz, vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo trata do problema da divisão na segunda pergunta retórica no versículo 13, né? Então voltando um pouquinho. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Né? Paulo não está diminuindo aqui, né, fazendo uma pequena recapitulação, não está diminuindo o batismo, mas colocando ele no seu devido lugar. Isso a gente procura fazer hoje dentro da igreja também, né? Nós como líderes, pregadores e aqueles que ensinam a palavra de Deus, muitas vezes algumas igrejas dão mais ênfase ao batismo do que o próprio evangelho. Existem igrejas aí que laçam o cara na calçada e falam, vamos te batizar em nome de Jesus e a salvação está aí, se você não for batizado, você não é salvo. Então tem igreja que dá mais ênfase ao batismo do que o próprio evangelho. E Paulo está aqui não tratando o batismo como algo desprezível, muito pelo contrário, tem a sua importância. Porém Paulo está colocando aqui que o evangelho em primeiro lugar, depois o batismo, né? Até porque o batismo não salva ninguém, né? A igreja de Corinto estava dando uma ênfase exagerada ao batismo, né? O que estava acontecendo na igreja de Corinto é que os irmãos que haviam sido batizados por Paulo se encheu de vaidade, né? Acho que vocês lembram que eu fiz um comentário que hoje ainda existe crentes que falam, eu quero ser batizado pelo pastor fulano de tal, né? Eu acho que tem crente na igreja presbiteriana aí que se ele for batizado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, o cara vai para o céu na primeira fila, né? Ao ponto, se for batizado por um outro pastor que não tem tanta não é tão midiático, que não estou aqui, pelo amor de Deus, tá? Eu sou um tremendo admirador do reverendo Hernandes, eu amo as mensagens dele e acho que é um muito estudioso. Eu estou dizendo aqui que é o que o próprio Hernandes disse, e eu já disse se não me engano na aula passada, que ele mesmo disse que existe hoje uma tietagem dentro da igreja, né? Então é o que Paulo está combatendo aqui, né? E Paulo está dizendo, aqueles que como se diz, que ficavam achando que era melhor que os outros porque eles foram batizados por Paulo, Paulo está dizendo aqui, olha, eu particularmente não fiz questão de batizar ninguém, ou seja, está colocando o batismo no lugar que o batismo deve estar, né? O apóstolo Paulo aqui, ele vai tratar também, só um minutinho, que a gente depende de algumas fontes que estão na parte, como se diz, estamos usando aqui a tecnologia, às vezes ela falha um pouco, né? Paulo está dizendo que batizar não foi o principal ministério que Jesus havia dado para ele, né? E ninguém se torna mais espiritual pelo fato de ter recebido o rito do batismo por este ou por aquele pastor, né? E ele até enfatiza que talvez isso se torne uma mentalidade infantil, né? Onde se dá mais ênfase a alguma coisa, tirando a verdadeira ênfase do que realmente deve ter, né? Alguns estavam se orgulhando de ser batizado em nome de Apolo, né? Talvez você conheça pessoas que acham que têm privilégios espirituais por terem sido batizados ou por tal pessoa ou de tal forma, né? Vejam como isso é algo interessante, meus irmãos. Talvez tenha acontecido com você e não estou aqui recriminando quem passou por isso, tá? Mas quando nós falamos a respeito do batismo, tem pessoas que foram batizadas 3, 4 vezes já. Ele foi batizado na igreja fulana, foi batizado na igreja beltrana, foi batizado na igreja cicrana. Por quê? Porque ele viu que às vezes ali, de repente, aquele batismo não teve toda aquela unção, né, que ele deveria ter, não naquele momento foi batizado. E Paulo então está mostrando, olha, não é isso, não é dessa forma que o batismo deve ser visto.
O batismo tem a sua importância, porém a importância da igreja é a pregação do evangelho. Né? Tanto que ele vai tratar aqui a respeito da sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Lembrando que nós estamos falando aqui de uma igreja que era repleta de pessoas cultas. Né? Lembra que nós falamos que tinha aqueles que seguiam a linhagem de Apolo, que ele era mais filósofo, pessoas que gostavam de pensar, pessoas que colocavam o seu pensamento tinha algo como muito importante o pensar. Nós até citamos aqui o texto de John Stott, o livro de John Stott, que diz crer é também pensar, né? E também tinha aqueles que davam mais ênfase a Paulo por ser mais evangelista, enfim, né? E outros davam ênfase a Pedro por ser mais tradicional. Então, o que Paulo está combatendo aqui é exatamente essa diferenciação que as pessoas faziam e a importância que davam por ser batizados por uma determinada pessoa, né? E até fiz um comentário de pessoa que quer trazer água lá do Rio Jordão para poder ser batizada aqui em São Paulo, né? Achando que aquela água vai ser mais importante, né? E Paulo, a ênfase de Paulo na realidade é que nesse capítulo 1 de Coríntios, quando ele trata a respeito desses problemas internos da igreja, é que o importante é ser batizado em nome de Jesus, né? O importante é ser batizado em nome de Jesus. O seu batismo não se vincula a por quem você foi batizado, mas vincula você com Cristo, né? O batismo é um selo daquilo que já aconteceu em nós, né? Nós dizemos que é um sinal visível de uma graça invisível. E nós somos alcançados pela graça através de Jesus Cristo, não foi através de quem nos batizou, né? Ele faz uma outra pergunta, né? Que está dentro aí do versículo 1 até o versículo 25, tá? Foi Paulo crucificado por vocês? Aí ele tira, ele tem uma jogada muito, muito interessante aqui. Ele começa a trazer a essência do evangelho e trazer para cima dele para que as pessoas possam acordar e dizer, mas peraí, não foi Paulo que foi crucificado em meu lugar, né? Ele faz a terceira pergunta, foi Paulo crucificado por vós? Paulo levanta um dos grandes dilemas desse capítulo, né? Desse tema central desse capítulo, que é a cruz de Cristo, né? O que Paulo está querendo dizer é que a cruz ocupa um lugar central na vida, né? Aquela vida que exige de nós uma autorrenúncia, né? Para aquele que é designado para a salvação. Ele está mostrando aqui, olha, não importa por quem é que você foi batizado, importa na realidade em nome de quem você foi batizado, porque o seu batismo vai vincular você à pessoa em nome de quem você foi batizado e não em nome de por quem você foi batizado, né? Ele mostra que os grupos que existiam dentro da igreja olharam para a cruz de 3 perspectivas diferentes, mas ele vai dizer, mas nós pregamos a Cristo crucificado, né? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Não importa de que etnia que a pessoa é o que Paulo está dizendo, não importa se você faz parte de um grupo onde você dá ênfase à filosofia, não importa se você faz parte de um grupo onde você dá ênfase à evangelização, não importa se você faz parte de um grupo onde você dá ênfase ao tradicionalismo da igreja, o que importa é que nós fomos batizados em nome de Jesus. Paulo está fazendo uma ênfase interessante aqui, né? Você veja que no versículo 24 ele diz assim, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está dizendo que na realidade algumas pessoas tropeçam na cruz. Às vezes a cruz é mais um motivo de tropeço para a pessoa do que um motivo de levar a pessoa a entender o verdadeiro significado dela. Por isso que ele vai falar que a sabedoria de Deus é muito maior que a sabedoria do mundo. Que Deus se utiliza dos pequenos, daqueles mais simples, daqueles iletrados até, para mostrar para aqueles que têm todo o seu cabedal, que carregam aquilo como se fosse um diploma, algo que colocasse eles num nível diferente, porque às vezes as pessoas que são muito mais simples são aquelas que impactam as outras que têm muito mais conhecimento com o Evangelho. E ele fala de algumas pessoas que tropeçam na cruz. Ele se refere a respeito, por exemplo, dos judeus. Ele fala, nós pregamos a Cristo crucificado, que são escândalo para os judeus. Mas por que os judeus eles tropeçam na cruz? Tropeçaram na cruz, né? Estamos falando daqueles judeus daquela época lá.
que talvez alguns judeus da época de hoje ainda tropeçam nela, né? Porque eles aguardavam um milagre, né? Nos evangelhos, os judeus estão sempre chegando perto de Jesus pedindo milagres, né? E Jesus nunca fez milagres para agradar a ninguém. Jesus fazia um milagre porque ali deveria ser feito aquilo. Era o momento que ele deveria mostrar o seu poder, que ele era filho de Deus, mas ele nunca fazia aquilo para agradar a ninguém, né? E eles estavam acostumados com uma história de grandes milagres e eles aguardavam o Messias vencedor, ou seja, ele seria aquele que iria quebrar o jugo dos inimigos. Aí, de repente, aparece um Messias sofredor. Então, para eles, a cruz era meio que um tropeço. Como assim? A gente está esperando um Messias que vai nos salvar, que vai nos livrar de tudo isso. De repente, aparece um Messias que é um sofredor e vai morrer na cruz. Então, a cruz, para eles tinham um significado negativo, né? Não era isso que esses judeus esperavam, né? Por isso que os judeus tropeçam, né? Tropeçaram na cruz. Eles não viram nela o poder da sabedoria de Deus. E de fato, meus irmãos, quando a gente para pensar um pouco filosoficamente, a gente começa a pensar que o evangelho é meio que uma loucura, né? Porque assim, veio um Jesus que é rei, que é filho de Deus, chega aqui, sofre o que sofreu, a própria palavra de Deus diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, e aí ele vai e morre. Aí fica uma interrogação na cabeça da pessoa, e aí? Que Messias que é esse que veio e morreu? Né? É o que eles estavam esperando, né? Alguém, um Messias que viesse e resolvesse o problema, e não que viesse e sofresse tudo. Tanto que o escárnio era tanto em relação aos judeus que qual eram as inscrições que estavam lá em cima da cruz, né? Que os romanos colocaram lá quando crucificaram Jesus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquilo era um escárnio, como quer dizer, olha o rei de vocês onde é que está. Olha o Messias de vocês onde é que está. Olha aquela pessoa que vocês falam que ia resolver todos os problemas de vocês onde é que está. Vale a pena seguir esse Jesus? Essa era a ideia daquela inscrição em cima da cruz, né? Eles aguardavam o Messias vencedor, né? E veio o Messias sofredor. Porque os judeus esperavam sinais, eles tropeçaram na cruz. Contudo, a fraqueza de Deus, a cruz é mais forte do que os homens, né? Não é o que está escrito lá no versículo 25? Vamos lá? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? Então, uma das pessoas que Paulo coloca aqui que tropeçavam na cruz eram os judeus, mas ele também fala a respeito dos gregos, né? A parte B do versículo 23, ele vai dizer assim, né? E loucura para os gregos, né? O maior problema dos gentios, é que quando a gente fala dos gregos, a gente está falando a respeito dos gentios, era em relação à cruz. Para os gregos, a cruz era uma tolice, porque eles enfatizavam a sabedoria. Eles escarneceram da cruz, mas Paulo pergunta, onde está o sábio? Né? Ele faz aquela pergunta lá no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Paulo está dizendo aqui nesse texto, nesses versículos, que a sabedoria dos homens não conseguiu atingir o conhecimento pessoal de Deus. Os homens, através de suas vãs filosofias, eles não conseguem atingir um conhecimento do verdadeiro Deus. Né? Veja que os homens eles têm essa ideia de que eles precisam cultuar, eles precisam ter uma crença em alguma coisa, mas se veem perdidos. Não entenderam ainda o que é o verdadeiro sentido do Evangelho. É interessante, eu gosto de fazer uma ligação aqui quando a gente fala, por exemplo, quando Paulo pregou no Areópago, onde ele entrou lá e ele viu aquele monte de altar, um monte de Deus, e havia lá o altar de um Deus desconhecido. Paulo não era nada bobo, se aproveitava das situações, viu que era um povo que gostava de pensar, né, e falou para eles, olha, muito me chama a atenção a religiosidade de vocês, né? Vocês têm um altar para cada Deus, e para não se esquecer de nenhum, vocês fizeram um altar do Deus desconhecido. Pois eu quero dizer para vocês que esse Deus desconhecido é o verdadeiro Deus e evangelho neles. Veja as oportunidades que Paulo não perdia e a forma como ele enxergava. Ele via que, de repente, dentro dos gregos, o que fazia eles tropeçarem na cruz era exatamente a filosofia. Porque não tinha lógica. Não existia uma lógica. Porque como os gregos eram o apogeu da filosofia, na Idade de Ouro, o século que eles viviam, Paulo mostra que isso era uma cegueira que estava atingindo esses
esses coríntios, né, esse pessoal da igreja de Coríntios. A filosofia mais cegava eles, né, a busca à sabedoria do mundo, né, era o que afastava os gregos da cruz. E mostravam que a cruz de Cristo era algo que era uma pedra de tropeço para eles. A cruz ela tem tanto significado no cristianismo, meus irmãos, que quando nós vamos lá para o Antigo Testamento e a gente olha o momento em que o povo estava saindo do Egito, indo para a Terra Prometida e passando pelo deserto, eles eram picados lá pelas serpentes e haviam pessoas que estavam morrendo. O povo vai e clama para Moisés para que ele clame a Deus para que isso não aconteça, que as pessoas estavam morrendo ali picadas por aquelas víboras. E o que acontece? Deus pede para que Moisés levante uma serpente de bronze no meio do deserto, e todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado e não morreria das picadas das víboras. Lembrando que acho que naquele tempo não tinha, não sei, talvez, posso estar falando uma besteira aqui, mas não tinha soro antiofídico, né? Eles mandavam com uma bolsinha de soro antiofídico para ficar aplicando nas pessoas. Então, ali Deus estava mostrando a necessidade de se erguer uma serpente de bronze, fazendo uma alusão ao que haveria de ser feito com Cristo. Que a cruz de Cristo iria ser erguida no momento lá no Gólgota, para que todo aquele que estiver morrendo espiritualmente, ao olhar para a cruz, tenha vida. Então veja a necessidade de olhar para a cruz como o símbolo do cristianismo, mas não como o símbolo de escárnio. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos uma cruz vazia, porque Cristo não está nela. Por isso que a gente entra um pouco com um dilema aí com os nossos irmãos e amigos da Igreja Católica Romana, quando eles levantam lá uma cruz onde tem um Cristo pendurado. Cristo não está morto, Cristo ressurgiu. Mostrando essa questão da importância da cruz, Paulo está dizendo para aqueles igrejas: vocês procuram tanta sabedoria em tanto lugar, só que vocês fazem da sabedoria humana um escárnio da sabedoria divina, que é a cruz de Cristo. A sabedoria deles não os habilitou a conhecer a Deus, nem a reconhecer a salvação. Paulo diz que Deus deu um grande zero para a sabedoria humana, pois ela não conseguiu conduzir o homem à salvação. Por mais sábio que seja o homem, e é interessante quando a gente vê isso nos dias de hoje, porque a gente vê que quanto mais conhecimento o homem tem, conhecimento humano ele tem, mais ele se afasta de Deus. Porque ele não busca o verdadeiro conhecimento que está na cruz de Cristo. Charles Roger, um grande teólogo, ele menciona 4 razões por que Paulo considerou nula a sabedoria humana como um instrumento da salvação. A primeira delas: Deus deu o seu veredito de que a sabedoria humana não passa de tolice. Está lá no versículos 19 e 20. Nós não vamos ler novamente para não se atentarmos aqui no nosso tempo, não se tornar uma aula muito comprida. A experiência provou a insuficiência da sabedoria humana para conduzir as pessoas ao conhecimento de Cristo. Versículo 21. Deus estabeleceu o Evangelho para ser o grande instrumento da salvação. 21 até o 25. E a quarta: a experiência dos coríntios revelou que a sabedoria humana não pode conduzi-los à salvação, nem lhe dar certeza dela. É interessante, Certeza da salvação. Quantos crentes ainda não têm essa certeza? Meu irmão, não estou aqui menosprezando ninguém, mas o crente que não tem certeza da salvação é porque ele ainda não olhou para a cruz de Cristo como deve ser olhada. Como que eu não posso não ter certeza da minha salvação, sendo que João 3,16 me diz: pois Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que é crer em Jesus? É saber que ele veio ao mundo? É entender que um dia ele veio e morreu? Não, isso é uma crença, é um conhecimento muito raso. Crer em Jesus é você entender que ele passou por uma cruz onde eu e você deveria ter passado. Por isso Paulo faz essa ênfase na cruz de Cristo no livro de Coríntios. Porque sem cruz não há salvação. Não, sem Cristo não há salvação? Ok. Mas Cristo e cruz estão muito intimamente ligados. Porque, entendam o que eu vou dizer aqui, se Cristo não tivesse passado pela cruz do Calvário, nós não teríamos a salvação. Cristo continuaria sendo Cristo.
Porém, o ato dele passar pela cruz do Calvário foi que nos trouxe a salvação. Por quê? Porque ele se fez carne, ele se humilhou, ele sofreu, ele entregou o seu sangue, porque sem remissão, sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. Então você precisaria passar por aquela cruz. Veja a importância da cruz. Se Cristo não passasse, você precisaria passar. Mas Cristo foi e passou. É isso que Paulo está enfatizando com eles. Olha, a cruz é a sabedoria para levar a salvação. Você tem que entender que por mais que você entenda de filosofia, por mais que você entenda de um monte de coisa, o que faz você, o que leva você a Cristo é uma coisa que realmente para o mundo é uma loucura. Foi a morte dele na cruz do Calvário que fez. Fazendo aqui a alusão à serpente levantada no deserto. Cristo foi levantado no madeiro para que todo aquele que nele olhar e crer, falar, não, mas quem deveria estar lá era eu. Essa é a sabedoria da Bíblia, essa é a sabedoria de Deus. Quem deveria estar lá era eu. Mas não, eles estavam dando ênfase mais à filosofia humana, à sabedoria humana. É uma coisa que não tem lógica. Como é que um filho de Deus pode morrer na cruz? Não, a cruz para eles era escárnio. Então eles estavam em Cristo não porque eram mais sábios que os outros, mas simplesmente porque Deus os havia escolhido e chamado. A sabedoria humana não leva ninguém até Deus. Pelo contrário, é a face de Deus, né? Versículos 26 a 30 vai dizer isso, né? Porque vede, irmãos, a vossa salvação, que não são muitos os sábios. Pois vede, irmãos, a vossa salvação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, qual para vós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Veja que nós estamos falando aqui a respeito dos gregos. Veja que o grego tinha uma filosofia de que o corpo ele prendia a alma, né? E passar pela cruz e ter uma ressurreição, a pessoa ressurgir, né? Era uma loucura para eles. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que os gregos tropeçavam na cruz, né? Alguns creram e eles experimentaram o poder e a sabedoria da cruz. Quando alguém olha para Jesus, vê nele o poder de Deus, Paulo fala que os judeus e para aqueles que estão querendo milagres, que Jesus é o maior milagre. Paulo olha para os gregos que estão buscando sabedoria e diz, Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é quem revelou. Jesus é quem revelou Deus. Jesus é a síntese da sabedoria. Se vocês quiserem conferir depois, lá, se vocês forem para Colossenses capítulo 2, verso 3, você vai ver que lá está escrito que nele está escondido todos os tesouros da sabedoria. Ou seja, a sabedoria de Deus está no Evangelho. A sabedoria de Deus nos é transmitida através do Evangelho, né? O grande problema é que os gregos não olharam para a cruz de Cristo no ponto de vista de Deus. Paulo pergunta aos sábios e aos escribas, filósofos, se eles conheceram a Deus por intermédio de seus estudos, né? Versículo 20 e 21. Não, eles conheceram a Deus por intermédio do Evangelho. Paulo só tem uma mensagem. Cristo crucificado é o poder de Deus para os judeus e a sabedoria para os gregos, né? Versículo vai estar lá de 21 a 24. Na realidade, Paulo está dizendo para nós, meus irmãos, estava dizendo ali para a igreja dos Coríntios, que nós estamos identificados na sua cruz. O meu DNA espiritual pode ser colhido na cruz de Cristo. O seu DNA espiritual pode ser colhido na cruz de Cristo. E quando a gente olha para isso, a gente pode pensar, né, que maravilhosa base para uma unidade espiritual. Lembra que sempre Paulo faz aquela ligação quando fala a respeito dessa dignidade, né, dessa unidade que é fazer parte do corpo de Cristo. Essa unidade que nos une a Cristo é a cruz.
Se não houvesse a cruz, nós não seríamos unidos a Cristo. E do versículo 26 ao versículo 31, Paulo vai mostrar a esses homens que tropeçavam na cruz, que a igreja é um povo chamado para glorificar a Deus. Né? O grande problema dos crentes de Coríntios é que eles tinham a tendência de serem orgulhosos. Será que era só dos de Coríntios, né? E às vezes eles não davam muita ênfase àquilo que deveria ser dado, né? O verdadeiro evangelho. Eles, se a gente seguir um pouco para frente, não vamos tratar sobre isso agora, que vai fazer parte do nosso estudo, mas no capítulo 4:6, no 5:2, no 8:1, você vai ver que os coríntios tinham uma tendência a ficar inchados e orgulhosos. Pelo seu conhecimento, pela forma como eles viviam, né? E aí Paulo vai jogar tudo isso por terra. Né? Como que Paulo lida com essa questão? Né? Paulo relembra esses crentes de Coríntios que eles de quem eles haviam sido. Né? Ele mostra quem que eles eram. Né? Versículo 26 ele vai dizer assim: porque veja, irmãos, a vossa salvação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então não foi por causa das suas características ou dos seus privilégios que o mundo olha com uma atenção especial que você foi chamado. Né? Ele está lembrando. Paulo relembra os crentes de Coríntios quem eles haviam sido. Vocês poderiam ser sábios, vocês poderiam ser homens influentes, mas não foi isso. Né? Não foi a vaidade de que essas características traz que levaram você até Cristo e se deram a salvação. O Senhor os chamou não por causa de que eram, mas a despeito disso. Eles eram terríveis pecadores, como eu e como você. Né? Paulo relembra os crentes de Coríntios o motivo pelo qual Deus os chamara. Né? Versículo 26 ainda. Né? E ele vai dizer o seguinte: Deus os chamou, escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir ao nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Meu irmão, Deus escolhe o tolo, Deus escolhe o fraco, Deus escolhe o humilde, Deus escolhe o desprezado, para ressaltar o orgulho do mundo e a sua necessidade da graça. Quando nós olhamos, por exemplo, para o momento, no início do Novo Testamento, né? Quando João Batista estava lá no deserto pregando, e ele levava o evangelho, às vezes até de uma forma meio ríspida, né? Arrependei-vos, raça de víboras, né? Arrependei-vos dos seus pecados para que sejam salvos. E às vezes a gente, quando quer tratar alguma coisa com um pouco mais de rispidez, às vezes a gente é visto como alguém intolerante, né? Mas Deus usou aquele homem para atingir as pessoas que eram donas de todo conhecer. Né? Veja que Deus utiliza de coisas que parecem insensatas ao mundo para que o Evangelho possa atingir alguma pessoa. Às vezes um poder político, às vezes um reconhecimento social, um status, nada disso nos leva até ao conhecimento do verdadeiro conhecimento de Deus. Né? São coisas que o mundo pode dar muito valor, mas na realidade Paulo está mostrando que nada disso leva a pessoa até o conhecimento de Deus. Paulo relembra os crentes de Coríntios que a herança deles é Cristo, né? Mas vós sois dele, versículo 30 e versículo 31. Vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para vós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Né? Algumas palavras que quando nós nos dirigimos ao mundo aqui, nós tornamos motivo de chacota. Né? Por exemplo, quando você vai para o mundo e fala que Deus é sabedoria, alguns vão criticar você dizendo que a sabedoria do mundo é maior que a sabedoria de Deus. Baseado em muitos filósofos aí, que alguns deles dizem até que Deus está morto. Né? Questão de justiça. Qual é a visão de justiça que o mundo tem?
Qual é a visão de justiça de Deus? A visão de justiça do mundo jamais vai te levar até Cristo. Já a visão de justiça de Deus, que nós somos justificados, a justificação que nos foi imputada através de Cristo. Santificação, palavra que no mundo não existe. Santificação? Que isso? Isso é coisa do século, dos primeiros séculos do mundo. Santificação, onde que o mundo busca santificação? Redenção, o mundo se render aos pés de Deus. Como que eu, homem influente, estou pensando aqui com o pensamento do mundo, tá? Porque influência acho que não tem nenhuma, mas como eu, um homem influente, um homem sábio, um homem poderoso, cheio de dinheiro, como que eu posso me render a Deus? Se Deus quiser alguma coisa comigo, Ele chega até mim. Estou muito bem, obrigado aqui. Não preciso dele para nada. Foi o caso, por exemplo, diz a história, não sei até onde é verdade, até onde não é, que quando Billy Graham foi falar de Cristo para Marilyn Monroe, falou, não preciso desse Jesus. O mundo não quer se render a Cristo. E o apóstolo Paulo aqui está mostrando para eles que a herança da igreja de Corinto, e a nossa herança, está em Cristo. Por meio da fé em Cristo você é justificado e declarado livre da culpa perante o tribunal de Deus. Eu acho que todo mundo teme um tribunal, né? Ninguém quer passar por um tribunal. Por mais que você tenha que as coisas estejam para o seu lado, você está sempre na frente de um tribunal, existe a possibilidade das coisas darem errado para o seu lado. E aqui nos diz que quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, nós temos a causa ganha por causa de Jesus. E aí, meus irmãos, Paulo vai nos mostrar aqui 3 tempos da nossa salvação. O tempo passado, nós fomos salvos porque Jesus é a nossa justificação. Nós fomos justificados. O tempo presente, estamos sendo salvos porque Jesus é a nossa santificação. E o tempo futuro, nós seremos salvos porque Jesus é a nossa salvação, é a nossa redenção. Nós aguardamos esse dia quando o nosso corpo será redimido na presença e no poder de Deus em cima do nosso pecado. Meu irmão, não sei quanto esse estudo aos Coríntios está sendo bom para você, mas para mim está sendo maravilhoso a gente poder sentar, analisar um pouco o texto e comentar. E a gente vê que muitas coisas da igreja de Coríntios eram coisas que estão bem próximas de nós hoje. Às vezes nós temos as mesmas filosofias dos gregos e às vezes temos os mesmos problemas com os judeus, com os milagres. Vamos atrás de Jesus por causa de milagre. E o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui a respeito dessa grande salvação e o que aquela igreja, aonde aquela igreja estava pecando. E aí ele então trata isso que Paulo trata no primeiro capítulo de Coríntios. A partir da semana que vem nós vamos ver o segundo capítulo de Coríntios, onde nós vemos a glória do Evangelho. Que Deus nos permita chegar até lá e que nós possamos ter uma boa semana na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até domingo que vem.